menino obstinado, jovem, querendo ser alguém na vida, é um professor lá bravo, autoritário, que vai exigir demais dele, os sacrifícios das relações pessoais, uma vida familiar com pouco afeto, com pouca intensidade, né? Todo o estudo de processos de aprendizagem que acontecem fora do ambiente escolar, né? É comum no campo da educação se confundir um pouco, quando se pensa em educação, se pensa em escola, né? E não necessariamente a gente aprende tudo que a gente aprende dentro da escola. Na escola a gente vai aprender muito dos conteúdos escolares, do currículo obrigatório, aprenderemos das relações humanas, aprenderemos muitas outras coisas. Mas tudo que transborda da escola, por exemplo, o campo artístico, o campo dos esportes, o campo que é tratado no filme, que é o campo da música, muitas vezes vai se dar fora do ambiente escolar. A educação não escolar, ela é marcada muito pela essa relação entre o mestre e o discípulo, vamos dizer assim, né? Então alguém que domina plenamente aquele conhecimento, aquela técnica, que vai ensinar para alguma pessoa que tem interesse e que não sabe daquela técnica. Ao mesmo tempo que o treinador, o mestre, ele quer que o seu discípulo supere todos os limites e se consagre ali como o melhor do campo, ele fica nessa relação muito ambígua que ao mesmo tempo que ele quer que os alunos, ele exige que os alunos superem e que deem o melhor, porque senão eles nunca se consagrarão como um grande cara, ao mesmo tempo ele faz esforços constantes para diminuir o lugar, né, diminuir esse discípulo, né, colocá-lo no lugar de discípulo, o que o impedirá sempre de superá-lo. Então essa tensão ela é muito forte no filme o tempo todo e acho que ela é marcada aí na educação não escolar, né, ela sempre vai estar presente nesse campo do fora da escola, né, em que a relação é muito hierárquica. Alguém detém o conhecimento plenamente e o outro deseja plenamente ter aquele conhecimento, ascender aquele lugar. Um professor que ensina simplesmente uma técnica, uma competência, esse professor se esvazia do próprio sentido que a educação tem, né? A educação tem um sentido maior do que simplesmente se aprender um conteúdo. Ela quer que você forme um ser humano. Um ser humano é mais do que uma técnica, o ser humano é completo, ele tem os seus afetos, ele tem as suas emoções, ele tem a relação com o outro, ele tem toda essa complexidade. Então o papel aí do mestre seria o de despertar no seu discípulo tudo isso. Ele não está colocado como uma humilhação, ele não está colocado nesse sentido, ele está colocado no sentido da humanidade que o mestre tem nesta relação com o seu discípulo. De que forma? É tanta preocupação e tanta vontade que o mestre tem, que o seu discípulo se supere, consiga alcançar os seus objetivos, que consiga brilhar. E para ter essa superação, o discípulo tem que ser confrontado com seus limites o tempo todo, né? E quem faz esse papel é o mestre, de dar toda hora o limite. Você não conseguiu, você tem que ir mais, isso não está bom, né? Você tem que se superar, né? Então é nesse sentido que o filme possibilita uma leitura ali de que não é a preocupação com a técnica, apesar de o tempo todo em cima da técnica que ele está se esforçando, mas não é para a técnica pela técnica, é para ele se transformar nessa pessoa que vai mudar o rumo, o curso da música e vai se consagrar como um grande músico, só desse jeito. Então é na relação muito humana que ele estabelece ali com o seu discípulo que é possível eventuais abusos acontecerem. Não, aquilo ali transtornou o mestre, ele quer muito mais de você, você tem que dar muito mais do que isso, né? Então acho que é um pouco nesse sentido que é uma interpretação possível que o filme traz. Isso é tratado como abuso, isso a gente tem uma regulação pelo Estatuto da Criança e do Adolescente no Brasil, que isso é crime, né? A pessoa tem que ser responsabilizada, ela nunca pode cometer esse tipo de abuso que leva a e no filme fica também claro em determinado momento, como isso leva a uma distorção da aprendizagem. Então, em determinado momento, o aluno, ele não está mais querendo aprender para realizar aquele sonho que ele tinha de ser um grande músico. Ele ele sentia a necessidade de agradar, simplesmente atingir a expectativa do mestre, a despeito do que for, né? Então ele colocaria a vida dele em risco
para poder realizar isso. O filme ele está ali retratado, inserido, né, na sociedade americana. A sociedade americana tem como base, principalmente ali no pós-guerra, né, com a retomada dos Estados Unidos, etc., ela é ancorada ali na questão do mérito, né? E a relação entre os músicos da banda, ela se dá entre vencedores e vencidos. Então, a partir do momento que o professor fala assim, agora você vai tocar, o outro é completamente rebaixado, né? Então ele fica lá em segundo plano, agora você não é mais nada, sendo que até a música anterior ele era o cara que estava brilhando, né? Então fica essa tensão de que para eu vencer na vida, eu tenho que pisar na cabeça dos outros mesmo, né? Senão eu não vou ser nada. Ou melhor, se eu não pisar, alguém vai pisar na minha cabeça, né? Então é melhor eu estar pisando, né? E aí fica essa mensagem ali que é bastante cruel, porque mostra no filme as situações que isso pode levar, que é de uma patologia, né? De levar de fato a questões de tentativa de suicídio ou uma loucura mesmo, que a pessoa entra nessa ideia de provar para os outros que ela é a melhor, né? Então, o quanto que isso é muito perigoso, principalmente no campo educacional. Dois livros, os livros que eu citei, né? Que é do Anton Makarenko, que é o poema pedagógico. Bom, é isso, é uma leitura muito agradável, porque apesar de gigante assim o livro, mas ele é muito tranquilo de ler, porque eles são relatos, é quase que um diário dele, né? Ele vai fazer durante aí a Revolução Russa, ele vai cuidar dos jovens que perderam os pais, né, na Revolução. Então eles montam colônias para esses jovens morarem, né, como se fossem, hoje em dia, mal dizendo, tipo uma espécie de fundação casa, né, uma antiga FEBEM, que essas crianças órfãs vão ser encaminhadas para lá, são fazendas, né, e aí ele vai cuidar dessas crianças lá, e a partir dessa experiência do dia a dia vivendo com essas crianças, que ele vai escrever os poemas, né? Então é quase que um diário das experiências que ele passa, experiências exemplares, que daí vai se tirar uma ideia de pedagogia para ele. O outro é do Georges Gusdorff, que é esse Professores pra quê? Aí já vai ser uma discussão mais do campo filosófico, né, da filosofia da educação, e aí ele já vai mesmo questionar a figura do professor como um técnico que ensina conteúdos, né? Então ele vai dizer, não, o professor tem que ter essa figura do mestre, tem que ser se a ação educativa ela é tão rica e tão complexa, o professor tem que se colocar como alguém que quer a formação humana do seu aluno, e portanto ele deve ser uma figura de um mestre, alguém que o aluno admira, alguém que o aluno considera modelo, alguém que o aluno gostaria de ser, né? Porque assim o processo educativo vai se transformar de uma maneira completa, né? Vai acontecer de uma maneira completa e integral, e não técnica.